13 pessoas são presas, todas envolvidas com roubo de carros aqui na capital. Câmera registra entregador de água impedindo a fuga de ladrão em Manacapuru. Você vai ver também uma exposição de presépios com peças de várias partes do mundo. Existe presépio de todo tipo, tamanho e de todo o material, até mesmo em países onde o cristianismo não é uma religião aceita. E ainda, uma iguaria típica dessa época do ano, mas com um toque bem regional. Você já pensou em panetone de açaí ou de pirarucu? É a versão amazonense do prato. Essas e outras notícias no A Crítica na TV desta quarta-feira, que já começou. Boa tarde. Uma operação policial desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de veículos aqui na capital. Segundo as investigações, o esquema era comandado de dentro dos presídios. 13 pessoas foram presas. O Emanuel Cardoso tem mais detalhes. A operação foi deflagrada por volta das 6 horas da manhã. 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão foram cumpridos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, com apoio de outras delegacias e também da Polícia Militar. Entre o material apreendido estão esses produtos aqui, olha, esses materiais. Um revólver calibre 38, essas placas que seriam clonadas, um documento de veículo falsificado e essas ferramentas que, segundo os investigadores, são utilizadas para fazer a falsificação de chassis de veículos, para fazer a adulteração de chassis de veículo. Eu vou conversar com o delegado Péricles Nascimento, que vai explicar para a gente. Primeiro, doutor, pelas investigações de vocês, e inclusive com base nas prisões que foram feitas, essa quadrilha era comandada de dentro das cadeias? Exatamente. Haviam 3 líderes que comandavam, organizavam, davam ordens de dentro da cadeia para que outros executassem na cidade. Tá? Inclusive, eles determinavam que fossem roubar, eles escolhiam o veículo que eram para ser roubados, mandavam entregar armas para os elementos executarem o roubo de veículos, e não só veículos, roubavam também residências, postos de gasolina, comércios. Eram vários roubos praticados por esse grupo criminoso. Eles faziam todo o processo. Roubavam o veículo, faziam a receptação, a adulteração de chassi, a falsificação do documento e também a venda. Exatamente. Muitas das vezes eles pegavam os veículos para cometer assaltos e, em alguma oportunidade, também vendiam esses veículos. O receptador comprava esse veículo por cerca de R$2.000 e depois passava por 5 a 10 mil reais, dependendo do veículo. Obrigado, delegado. Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal de veículo, utilização de documentos falsos e também por associação criminosa. Emanuel Cardoso para o A Crítica na TV. E a polícia precisou montar 2 operações para prender traficantes que estavam trazendo drogas de Manacapuru para Manaus. Os entorpecentes estavam escondidos no motor de uma embarcação. Além dos 40 quilos de drogas, a polícia também encontrou com a quadrilha cerca de R$12.000. Tatiane Gomes de Souza e Roberto de Souza Ramos foram os primeiros presos com 13 quilos. Eles levaram a polícia até o restante do grupo, formado por Henrique Argobi, Deibe Andrade e Sildomar Andrade, que guardavam o resto dos produtos em um barco regional de grande porte. Foram necessárias 2 operações para encontrar o grupo. No último domingo, a polícia fez a primeira abordagem à embarcação quando ela estava em uma comunidade próxima a Manacapuru, mas nada foi encontrado. Uma nova informação chegou para a Polícia Civil, a de que um casal estava trazendo parte desse entorpecente em um ônibus intermunicipal. Depois de uma abordagem feita na Ponte Rio Negro, eles conseguiram encontrar Tatiane e Roberto e confirmaram que a droga estava com eles. Eles fazem isso, eles procuram as embarcações de grande porte, como balsas, elas têm uma dificuldade para nós encontrarmos devido ao tamanho da embarcação, com muitos lugares secretos onde essa droga pode ser depositada. As forças policiais elas vêm acompanhando tanto essa quadrilha que vem remetendo essa droga de lá e o pessoal que recebe. Mas
quase que sempre a gente tem conseguido êxito nas interceptações desse carregamento para que ele não chegue aqui na cidade e não seja distribuído, principalmente nesse momento de final de ano. Agora, olha só essa história. Lá em Manacapuru, o entregador de água foi rápido e impediu um assalto a um idoso que estava em uma agência bancária. Com o golpe, ele não deixou que o bandido fugisse e ele, inclusive, era perseguido por policiais. Tudo foi registrado pelas imagens de uma câmera de segurança. O Erison Araújo tem mais informações. O fato aconteceu no último dia 14 de dezembro, porém só ganhou repercussão agora após a divulgação deste vídeo. O fato aconteceu aqui na Boulevard Pedro Rates, uma das principais avenidas de Manacapuru. De acordo com a Polícia Militar, o acusado se apropriou de R$ 317 de um senhor de idade dentro dessa agência bancária. Quando o mesmo percebeu a presença da polícia, saiu em fuga nesta direção. O acusado ainda correu por cerca de 200 metros, quando exatamente neste ponto, um homem que entregava água neste comércio percebeu a ação e não pensou duas vezes e com uma voadora parou o fujão. O vídeo ganhou enorme repercussão nas mídias sociais. Um fato curioso é que o homem que aparece nas imagens detendo o acusado não mora em Manacapuru. O mesmo estava no município a trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o homem que aparece correndo no vídeo é Edmilson dos Santos, de 22 anos. O mesmo foi apresentado aqui na delegacia sob acusação de apropriação indevida. Foi ouvido e em seguida liberado e responderá ao crime em liberdade. O prefeito do município de Maraã, Luiz Magno Praiano Moraes, foi preso na tarde de hoje pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ele é acusado de participar da morte do ex-prefeito do município, Cícero Lopes. Ele foi morto a tiros no dia 28 de fevereiro deste ano. Luiz Magno foi afastado do cargo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas no início deste mês. A decisão judicial que determinou a prisão foi assinada pela desembargadora Carla Reis. Ele deve chegar em Manaus ainda hoje e vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai fazer exame de corpo de delito. De lá, ele segue para a prisão. E amanhã, Luiz Magno deve ser ouvido pelo Ministério Público. E a tempestade que caiu de ontem para hoje deixou prejuízos por toda a cidade. No bairro Presidente Vargas, por exemplo, uma casa desabou. Já na Praça 14, ruas ficaram inundadas. De acordo com o Instituto de Meteorologia, nesta madrugada choveu 1/3 do previsto para o mês inteiro. Essas imagens, gravadas por moradores da rua Inhamundá, no bairro Praça 14, mostram a situação que a rua ficou no momento da chuva forte. A água invadiu as casas e atingiu os carros que estavam estacionados na via. Desse povo, só desse lado aqui, foram todos prejudicados. A moça aqui do lado da nossa vizinha, ela perdeu tudo, já é a segunda vez. Prejuízo também para os moradores desta casa. Os móveis não servem mais e foram colocados no pátio. Este homem mostra a marca que a água atingiu. Eu perdi o rack, a minha cama lá molhou até o meio, né? O carrinho do bebê e muitas outras coisas, né? Foi uma noite difícil. Foi uma noite difícil. No cruzamento da Leonardo Malcher com a Visconde de Porto Alegre, uma árvore tombou no meio da rua e danificou a calçada. Depois de cortada, ela foi removida pela Semusp. No bairro Presidente Vargas, esta casa, que fica às margens de Igarapé, desabou depois que a ponte cedeu, deixando os moradores assustados. Quando eu vi a casa virando aqui, peguei meu neto, minha filha e a minha outra neta, que foi lá para casa do pai dela, entendeu? A gente saiu na chuva mesmo, saímos na chuva porque com medo de a casa sair dali, pegar minha casa e desabar tudo. De acordo com o Instituto de Meteorologia, de ontem para hoje caiu 1/3 da chuva prevista para todo o mês de dezembro. A Defesa Civil registrou 16 ocorrências com a tempestade. E no fim da tarde, a Defesa Civil atualizou a quantidade de atendimentos em decorrência da chuva. Subiu para 18 o número de ocorrências. E o Ministério da Integração Nacional vai diminuir a burocracia para os estados e municípios terem acesso à verba federal em situações de desastre. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Emanuel Cardoso. Boa tarde, Emanuel. Quais foram as principais mudanças?
Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Olha, Larissa, entre as mudanças nas regras que passam a definir os desastres, uma delas é a classificação dos desastres em 3 tipos. Agora passam a ter os desastres de intensidade pequena, intensidade média e de intensidade grande. Uma outra alteração que pode beneficiar o Amazonas e outras localidades do país é que as peculiaridades de cada região passarão a ser consideradas agora nessa avaliação, inclusive as necessidades específicas dessas localidades. Outra coisa que alterou também foi o prazo. Por exemplo, em caso de um desastre súbito, o prazo antes para pedir o tipo de classificação do desastre era de 10 dias. Agora as autoridades locais vão ter 15 dias. Em caso de desastre sério e prolongado, esse prazo que era de 10 dias passou para 20. O objetivo dessas ações é desburocratizar o recebimento de verbas do governo federal por parte de estados e municípios em caso de uma emergência. Agora, todas essas alterações, Larissa, só passam a valer depois que a instrução normativa for publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. Volto com você. Obrigada, Emanuel, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. E daqui a pouco você vai saber como conseguir descontos no IPTU com a emissão de notas fiscais de serviços. E ainda, produtores rurais podem se tornar fornecedores do programa de merenda escolar do Estado. Já, já.